nós terminávamos as festividades com um grande desfile, daqui saltando a linha até a praça da cidade, onde era feito cultos evangelísticos, muito assistido pela população de Moreira. Irmãos, foram muitas as bênçãos. Eu não consigo lembrar nem um terço de todas as bênçãos que Deus nos concedeu. O missionário Bernardo trouxe um inglês também, um outro americano, Nicole, que pregou também em nossa igreja aqui, ele sendo interpretado pelo pastor Bernardo Johnson. Foi esse pastor Bernardo que criou a Convenção Mineira aqui no estado de Minas Gerais. E ele deu grande assistência ao Vale do Rio Doce. Ele fazia visitas frequentes à nossa região. Essa é uma das cidades visitadas por ele várias vezes, muitas vezes. Irmãos, é difícil, aqui ficamos desde 1960, meu pai como presidente, até o dia que Jesus o levou em 2001. Mas são inúmeras as bênçãos e maravilhas operadas pelo Senhor nosso Deus. São milhares de almas que foram ganhas para Jesus. Batismo em águas eu não sei mencionar todos, e muitos deles eu me fazia presente no campo e na sede também, ajudando os candidatos a descerem as águas. A minha mãe sempre ao lado do meu pai, cooperando em tudo que era possível cooperar. Como presidente da área material, ela era esforçada, até o dia em que ela não aguentou mais a trabalhar, com situações difíceis, precárias para nós materialmente. Mas assim, mesmo assim, o poder de Deus era muito grande entre nós, e a manifestação da unção do Senhor foi muito grande entre nós. Por todas as bênçãos e muitas outras que o Senhor nos concedeu, somos gratos ao Senhor. Eu quero deixar o Salmo 126. Não sei se o pastor Ronaldo vai querer fazer alguma pergunta, para que eu possa ver se eu possa responder, que eu pedi à secretária que fizesse um questionário para que eu pudesse responder, porque eu não consigo mais, de 53 anos, lembrar que nós vivemos aqui há 53 anos, lembrar de tudo que aconteceu, de toda a história detalhadamente, sei, mas não consigo enumerar todas. Mas, irmãos, o Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Então dizemos nós: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Este ano, irmão, comemora-se os 50 anos de emancipação jurídica desta igreja. Então, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. É motivo de cantarmos ao Senhor. Eu não estou podendo cantar, porque ele sabe na voz limpa para cantar muito, embora muitas vezes, por lembranças, as lágrimas venham aos olhos. Mas os irmãos estarão cantando, eu vou subiando atrás. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos gratos a Deus. Alegrem nossos corações. Estou vendo parte da minha família. Meus irmãos são 8 irmãos. Nós somos aqui hoje 4 irmãos e 2 cunhadas e 2 sobrinhos e 3 sobrinhos. Poliana, seu filho, e Elon, seu filho. Então, eles sabem disso. A foto do teu irmão está na frente, serelepe, como ele era, na frente eles não vão achar. Pequeno, mas foi criado aqui. Ele sabe do desenvolvimento do trabalho. Mas eu espero que ele não vai ficar só sabendo. Ele e sua esposa ainda vão aceitar Jesus como Salvador. Eu estou orando para me esforçar. Melina também conhece a obra como foi. Ela conviveu conosco, teve a oportunidade de pregar e de cantar muitas vezes, mas o Senhor vai trazer ainda junto lá para os caminhos do Senhor. Meus outros irmãos que também nos acompanharam em toda essa trajetória, mas Jesus vai salvar. Eu estou
que é o nosso grande Deus, né? Aleluia. Oh, aleluia. Emael proferiu uma profecia aqui no final de suas palavras. Jesus vai salvar. Aleluia. A igreja recebe como uma palavra profética. Aleluia. Dá um anzol para Pedro, né? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto a Naila falava, me lembrava de uma coisa. O pastor Zé Vieira, quando eu o conheci, em 1987, não, 1984, que ele batizou, ele era presidente da convenção dos ministros da Assembleia de Deus do Vale, Rio Doce e outros, né? E outros porque existem outros municípios que não pertencem ao Vale do Rio Doce, que eram ligados, são ligados até hoje à convenção do Vale do Rio Doce. O pastor Vieira foi presidente, um dos fundadores da convenção e presidente por mais de 20 anos consecutivamente. E também 34 anos, disse o pastor Jorge, 34 anos consecutivos, ele foi presidente da convenção do Vale do Doce e também ele era presidente do Departamento de Missões. O Departamento de Missões foi fundado por ele, viu? Esse departamento que nós temos hoje, o DEMAR de Barra, foi fundado pelo pastor Vieira, da Igreja de Moraes, foi uma das igrejas que enviou o primeiro missionário, junto com esse departamento, que foi para o Chile, missionário Adaías de Ávila. Então, pastor, além desse vasto campo que ele evangelizou, abriu trabalhos, tinha outras responsabilidades também na obra do Senhor. Foi um grande vulto que nos traz saudades. Mas o Senhor também gosta de coisas boas, né? E nós louvamos a Deus pela vida do pastor José Vieira de Souza. Glória ao nome do Senhor. Queridos, nós vamos convidar a irmã Ademar para estar louvando o Senhor. E após a irmã Ademar estaremos ouvindo a mensagem. Irmãos, aguentem com paciência que nós iremos passar um pouquinho das 9, viu? Mas os irmãos não saem não. Enquanto o irmão Ademar louva, nós vamos tirar uma oferta. Essa oferta ela será para ajudar na manutenção desse trabalho que está ficando bastante custoso, né? Nós precisamos de uma ajuda para amenizar a situação. Ele não te esqueceu, é Ele que te conhece. Deixa Deus falar contigo.
Agradecemos a Deus pela oferta e vamos orar também pelo pregador. Nós queremos contar aqui o pastor Jorge Nunes, que foi o mestre de obra dessa grande construção, trabalhando juntos aqui por mais de 10 anos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Eu quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor. Diz que eu fui o mestre dessa obra, mas o mestre dessa obra foi o Espírito Santo. Eu não tinha função. Ele foi um grande companheiro usado pelo Espírito Santo também. Ele foi meu companheiro de uma educação. Nós pegamos essa obra amando. Mas tudo da direção. Vamos então orar, vamos passar a palavra para o nosso pastor presidente, que ele vai trazer a mensagem para nós. E nós vamos sair daqui revestidos da graça. Querido Deus e Pai, de nossa comunidade, nós te agradecemos neste momento a grande bênção que damos para ti. Oh Deus amado, a tua palavra que vai ser lida neste momento e trazido conhecimento dela para nós. O Senhor abençoa o teu servo de tua graça e teu poder, a tua misericórdia, e que nossos corações estejam abertos para receber o poder da tua palavra. Grande e poderoso Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Por favor, meus queridos, podem tomar os seus assentos. Meus queridos irmãos, quero pedir um pouco de paciência aos nossos convidados, também com a igreja. Hoje é o culto da abertura. Podemos dizer que é um culto histórico, onde nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Ao longo dos 50 anos de aproximação eclesiástica dessa igreja, desses 50 anos eu faço parte apenas 30 anos. Mas durante esses 30 anos, eu pude presenciar coisas maravilhosas nessa igreja. Durante esses 30 anos, eu vi milagres espetaculares sendo realizados no meio desta igreja. Hoje, pela tarde, quando eu estava em minha casa, estava orando, agradecendo a Deus por ter me dado a oportunidade de ser o sucessor do pastor Zé Vieira. Porque olhando para mim, sempre reconheci e reconheço até o dia de hoje que não tinha nenhuma capacidade humana para substituir um homem da capacidade do pastor Zé Vieira. Não estamos aqui com isso endeusando, idolatrando o pastor Vieira de forma alguma, mas é um homem que deixou um marco nessa igreja. É um homem que, através daqueles que conviveram com ele, pessoas foram transformadas, caráter transformados. Eu pude conviver com ele muito de perto durante 20 anos, andando com o pastor Zé Vieira em quase todo o campo, devido às grandes dificuldades que a igreja tinha. A igreja tinha um carro próprio, e muitas das vezes ele usava aqueles irmãos que tinham. Meu primeiro automóvel foi um Fiat 147 e parecia um cubo de carga, de tão duro, mas é o que nós tínhamos na época. Eu carregava aquele homem para cima e para baixo, com muito prazer.
sabendo que estava prestando um serviço para Deus, porque estava junto de um homem de Deus, que ensinou-me a conhecer a Deus, me ensinou a ter fé, a acreditar no impossível, a crer nas coisas talvez aos olhos humanos seria impossível ser alcançadas. Um jovem tímido, que tinha uma timidez tão grande, que se fosse me dar a oportunidade para falar em público, eu tinha dificuldade até de expressar, devido ao estado de nervo. Sinto isso até hoje. Mas Deus trabalha nessa minha fraqueza, nessa minha dificuldade de expressar. Me lembro que quando cheguei para a igreja por volta do ano de 1980, aproximando o ano de 81, quando conheci ao Senhor Jesus como Salvador, ao chegar a essa igreja, cheguei frustrado com a minha própria vida, decepcionado com tudo que havia acontecido comigo, porque o desejo do meu coração era tornar-me um jogador de futebol. O meu desejo era me tornar um profissional reconhecido, e tive oportunidade para isso. Durante 2 anos estive em Belo Horizonte, jogando no clube da Atlético Mineiro. Tive uma oportunidade que poucas pessoas tiveram. Mas este não era o plano de Deus para a minha vida. Quando retornei para Imorés, fui tomado por uma depressão tão grande. Houve um momento da minha vida que eu senti desejo de tirar minha própria vida, de tanta decepção, porque todos os meus sonhos se frustraram, os meus sonhos se ruíram, e eu fiquei tão doente, a tal ponto de não dormir. Me lembro que pela primeira vez que adentrei a essa porta desta igreja, tinha 6 meses que eu não sabia o que era dormir. Deitava na cama e ficava andando de um lado para o outro e não conseguia pegar no sono. Foi até então que eu conheci uma jovem aqui dessa igreja chamada Elizabeth, que hoje ela partiu para a eternidade. Foi a primeira jovem extrovertida, faladeira, para muitos talvez até rebelde. Mas aquela irmã, quando via eu notificando um certo dia em determinado lugar sobre a minha situação, as pessoas perguntavam: por que você não ficou em Belo Horizonte? Eu tinha que ficar explicando tudo o que estava acontecendo comigo. E de repente ela pôde observar que eu estava numa depressão terrível, e ela disse para mim: se você quiser mudar essa situação, eu tenho um convite. Se você aceitar esse convite, a sua vida nunca mais será a mesma. E eu perguntei para aquela jovem: de que igreja você é? Ela disse: eu sou da Igreja Assembleia de Deus. Eu confesso aos irmãos que eu tinha horror dessa igreja. Eu tinha horror desses crentes barulhentos, que pregavam, que cantavam, que falavam uma língua que eu não entendia. Eu tinha medo e até pavor de muitos crentes, porque quando eu morava no interior, na roça, no São João do Capim, a minha mãe e meus pais diziam, quando os crentes falavam: vocês não vai não, porque aquilo é perigoso. E eu tinha dificuldade até ficar olhando a forma como eles cultuavam a Deus ali na vila de São João. Então eu tinha um pouco de receio. Então eu pude dizer para ela: olha, aquela igreja que você frequenta é uma igreja de loucos. Então, meus queridos irmãos, ela disse para mim: olha, o dia que você entrar lá, você vai ficar louco igual aqueles irmãos que estão lá. E todas as vezes que ela encontrava comigo, ela dizia: você precisa ir para a igreja, você precisa ir lá conhecer aquela igreja, porque o dia que você entrar naquela igreja, Deus vai te curar dessa insônia, Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai fazer de você uma nova criatura. Eu falei: filho, você nunca vai ter esse prazer. Mas ela não desistia, irmãos. E um certo dia, para ficar livre, aquela jovem disse: olha, você passa na minha casa às 19 horas. E ela, às 19 horas em ponto, ela estava lá na minha casa e vim para o culto, ainda naquela igrejinha, por volta do ano de 1980, no final do ano de 1980, no mês de dezembro, que cheguei pela primeira vez. Eu entrei dentro de uma igreja evangélica. E quando entrei dentro dessa igreja, eu senti algo que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida.
entendia aquela alegria expressa, falada para aqueles irmãos, naquele culto. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Eu nunca presenciei algo como esse. O que está sendo manifesto? Que alegria que esse povo tem, que prazer que esse povo tem, porque a maioria dos homens que iam à frente da igreja choravam, glorificavam, diziam que eram felizes, que eram alegres, e eu não entendia. E aquilo me chamou muito a atenção. Mas o meu desejo, quando vi os crentes da glória a Deus, aleluia, hoje eu não tenho vergonha da glória a Deus, aleluia, irmão, sabe por quê? Porque sei que quando um crente dá glória a Deus, aleluia, é porque a presença do Espírito de Deus manifesta. Eu não me preocupo se tem pessoas que ignoram o crente da glória a Deus, eu não me preocupo com isso, porque eu entrei aqui assustado, apavorado de ver crente gritando e glorificando a Deus, mas quando saí dessa igreja, saí curado e transformado pelo poder desse evangelho. Nunca mais tinha essa criatura. Esse evangelho transformou a minha vida, e a partir daquele dia passei a fazer parte dessa história. Como disse para os irmãos, ao longo desses anos, são 30 anos de vida cristã, eu presenciei algo extraordinário no meio dessa igreja. Eu quero ler um texto que representa muito bem esses 50 anos de atividade eclesiástica desta igreja. Em 1 Samuel, no livro de Samuel, foi exatamente o texto que nós escolhemos para expressar a razão desse culto que estaremos realizando no decorrer desses 7 dias, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nos longos anos, de 50 anos dessa igreja. O verso 12 diz assim: então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo, num só coral: até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meus queridos irmãos, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu sei que o tempo talvez não é suficiente. Eu vou ver se eu consigo chegar no jogo para me tolerar aqui pelo menos até 9h30. Mas eu preciso relatar alguns fatos que aconteceu nos meus 30 anos de vida cristã nessa igreja. Eu não posso deixar de relatar para a igreja aquilo que eu presenciei. 50 anos de atividade eclesiástica dessa igreja, mais os 30 anos que presenciei estando no meio dessa igreja, eu posso dizer como Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Substituir um homem da verdadeira de pastor Zebieira não é fácil. Primeiro, por se tratar de um homem que ele escolheu para ser o seu sucessor. Nunca havia tido uma experiência eclesiástica, nunca havia dirigido uma igreja, nunca havia realizado um casamento, nunca havia realizado um batismo. Seria uma loucura da parte de alguém que não tinha nenhuma experiência aceitar um desafio como esse. Mas esse desafio, ele foi imposto por aquele que ele chamou.
Essa semana, quando nós orávamos a favor dessa festividade, tiramos 7 dias de consagração a favor desse trabalho, e Deus trouxe à minha memória algo que jamais sairá do meu coração. Me faz lembrar, queridos irmãos, que quando com 6 meses de vida cristã enfrentava uma dificuldade muito grande com a minha família, porque os mesmos não entendiam, e nem eu mesmo naqueles dias compreendia o projeto que Deus tinha para com a minha vida e com relação à igreja de Aimorés. Quando procurei conselhos com o pastor Zaniero, com Daniel Estevão, me lembro que Daniel Estevão foi um dos homens conselheiros que disse para mim não temer as ameaças que eu estava enfrentando, mas que eu tivesse coragem de enfrentá-las, mas que era necessário que eu buscasse em Deus força para poder resistir. E assim comecei então a orar com aquele homem pela madrugada, das 5 às 6, porque ele tinha o costume de orar de 4 às 6. E lembro que na primeira semana que orávamos aqui, na minha casa ao deitar, eu tive um sonho, e depois desse sonho eu tive uma visão. Ainda não era batizado na igreja, era um novo convertido. E foi nessa oportunidade que Deus me deu um sonho. E a partir daquele sonho eu comecei a ter visões, a partir das 1h da manhã, e foi até as 4h da manhã tendo visões com relação a essa igreja. Sonhei que estava diante dessa igreja. Ela não existia, o templo, mas o templo era este mesmo, de 2 andares, um culto alto como era o anterior. E de repente ela estava diante de um púlpito, e sempre tinha muita timidez para falar em público. Quando era dada a oportunidade nos cultos de jovem, eu evitava de vir nos cultos jovens com medo de ter oportunidade. Mas naquela noite eu me deparei diante dessa igreja repleta de pessoas, muitas pessoas, e de repente o pastor Zaniero estava sentado do meu lado direito, e de repente eu em pé olhando para a grande massa de pessoas que estavam na igreja. E ele sai do meu lado direito e passa a mão numa vara, e ele entrega nas minhas mãos e diz assim: filho, cuida deste povo. E de repente, quando eu olho para o pastor Zaniero, ele desaparece do meu lado direito, e eu fico sozinho diante de uma multidão de pessoas. E eu enfrento aquela dificuldade que eu tinha de falar em público, e aquilo foi me dando uma falta de ar. Eu fui sentindo mal com aquilo. E de repente eu acordei e disse: é apenas um sonho, isso não é verdade. Devido ao constrangimento que eu tinha de estar diante de um público. E assim voltei a deitar, mas quando eu deitava vinha aquela visão novamente, e eu me deparava diante de uma grande multidão de pessoas, e só escutava a voz que ecoava dentro da igreja, e dizia: cuida deste povo. E eu fiquei apavorado quando levantei novamente, e assim foi até as 4h da manhã. Aquela voz ecoava nos 4 cantos dessa igreja, e aquilo me incomodava a tal ponto de eu não dormir. E quando foi 4h da manhã, eu levantei e vim para a oração. E quando cheguei aqui, o Daniel Estevão já estava orando. E quando eu dobrei os meus joelhos para orar, e na medida que eu estava orando, aquela visão vinha novamente. E assim foi até as 6h da manhã, tendo aquela visão, eu contemplando a multidão de pessoas que estavam diante de mim, e eu incapacitado para poder dizer qualquer coisa para aquela multidão. E de repente disse: com Daniel, eu tive um sonho, e não sei se é um sonho, só visão, porque eu não consegui dormir desde 1h da manhã. Eu estou perturbado, não é um sonho ruim. E eu comecei então a relatar para ele todo o sonho que tinha acontecido comigo. E quando eu comecei a contar aquele sonho, as lágrimas começaram a correr nos olhos daquele homem. E aquele homem começou a falar numa língua estranha. E de repente ele virou para mim e disse assim: filho, eu vou te relatar algo que não vai acontecer agora. Poderá acontecer
daqui 5, poderá acontecer daqui 10, poderá acontecer daqui a 20 anos, mas isso vai acontecer, porque o que você recebeu foi uma visão do céu para a sua